eu vou te passar, agradecendo, né, passar para a segunda pergunta, Mário Roberto. Concorrendo irmãos unilaterais com irmãos bilaterais, como fazer a divisão da herança? Tá, existem, eu vou dar uma explicação antes para poder chegar no tema da pergunta. Existem duas formas de suceder, que são existem três formas, mas uma não é utilizada. Mas as duas principais são por direito próprio ou por direito de representação. Herdam por direito próprio quando todos os herdeiros estão no mesmo grau e entre eles e o autor da herança não existe nenhum herdeiro de grau mais próximo. Você veja a importância dos graus, né? Herdam por direito próprio quando todos os herdeiros estão no mesmo grau e entre eles e o autor da herança não existe nenhum herdeiro de grau mais próximo. E diz o legislador que quando todos os herdeiros estão no mesmo grau, eles herdam por cabeça. Isto é, você divide a herança em tantas partes quanto forem as cabeças. Se forem 5 filhos, divide 1/5 para cada um. Todos os filhos estão no mesmo grau. São parentes do falecido em primeiro grau. Entre eles e o autor da herança não existe nenhum herdeiro de grau mais próximo. E também assim, quando a gente fala assim, o falecido deixou 3 filhos, A, B e C, o A já faleceu antes do autor da herança, deixou 2 filhos, o B faleceu antes do autor da herança, deixou um filho, e o C faleceu também antes do autor da herança e deixou 3 filhos. Todos os filhos do autor da herança faleceram antes dele. E agora só existem netos, parentes do falecido em segundo grau. Entre os netos e o autor da herança não existe nenhum herdeiro de grau mais próximo. Os 3 que existiam, os filhos já faleceram. Então, os 3 netos estão no mesmo grau. Eles são parentes de segundo grau. Então, eles herdam por cabeça. Cada um vai herdar, são 5 netos, cada um vai herdar 1/5. Não é porque o filho A deixou 2 filhos e o filho B deixou 1 e o outro deixou 3 que você vai atribuir cotas diferentes para cada um. Eles estão no mesmo grau, eles herdam por cabeça. E então você divide a herança em tantas partes quantos forem. Na sucessão de irmãos unilaterais e bilaterais, todos os irmãos, né, porque o autor da herança faleceu, ele não tem, os pais dele já faleceram. Ele não tem filhos e ele é solteiro, ele só tem irmãos. Ele só tem irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. Eu vou tentar dar uma explicação do que são irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. O meu pai e minha mãe têm 3 filhos, eu, o Carlos e o Luiz. Nós somos irmãos tanto pelo lado de pai como pelo lado da mãe. Nós somos irmãos pelos 2 lados. Nós somos irmãos bilaterais, que também o Código Legislador chamou de germanos. Mas o meu pai teve uma relação fora do casamento e teve um outro filho. E esse filho, ele só é meu irmão pelo lado do pai. Pelo lado da mãe, não. A mãe dele não é a mesma mãe que a minha. Ele só é meu irmão por um lado. Pelo lado do pai, ele é meu irmão unilateral, que é só por um lado. E a minha mãe também teve uma relação fora do casamento. E dessa relação nasceram 2 filhos. Esses 2 filhos dela são meus irmãos somente pelo lado materno. Pelo lado paterno, não. O pai não é outro. A mãe é a mesma, mas o pai é outro. Então, eles são meus irmãos só pelo lado materno. Então, eles são meus irmãos unilaterais. Quando são unilaterais pelo lado da mãe, diz que são unilaterais uterinos. Quando são unilaterais por parte de pais, diz que são unilaterais consanguíneos. Mas, no exemplo que eu dei, eu tenho 3 irmãos bilaterais, eu tenho mais 2 irmãos bilaterais, tenho um irmão unilateral, por parte do pai, e tenho 2 irmãos unilaterais por parte da mãe. Irmãos são todos parentes em segundo grau. Estão todos eles no mesmo grau. E todos eles deviam herdar por cabeça. Mas o legislador aí resolveu fazer uma distinção entre aqueles que são irmãos pelo lado do pai e pelo lado da mãe, daqueles que são irmãos só por um lado. Ou pelo lado do pai e pelo lado da mãe. E o que o legislador diz? Que os irmãos unilaterais herdarão a metade do que vai herdar cada um dos bilaterais. Então o legislador aí resolveu fazer uma distinção, apesar de estarem todos no mesmo grau, ele resolveu fazer uma distinção dizendo que os irmãos
bilaterais herdam o dobro do que herda cada um dos unilaterais. E aí nós temos aqui, nesse exemplo que eu dei, nós temos 2 bilaterais e 3 unilaterais. Como é que eu vou dividir essa herança? Aí a gente já foi para o lado da matemática. Advogado não gosta de matemática. Mas essa conta é muito simples. Né? Essa conta é muito simples. Se você imaginar que em cima de cada um unilateral, você coloca o número 1. Então, você tem um unilateral pelo lado do pai, você bota lá o número 1 em cima dele. Você tem 2 bilaterais, né? Eu tenho 2 irmãos bilaterais, o falecido tem 2, em cima de cada bilateral que herda o dobro do que herda cada um unilateral, você bota o número 2. Então, você já tem 1 de lá, com mais 2 do B, com mais 2 do C, e aí tem os 2 unilaterais da mãe. Eles também herdam a metade do que herda cada um dos bilaterais. Então, eles vão herdar 1. Cada um dos unilaterais vai herdar uma parte da herança e cada um dos bilaterais vai herdar 2. Você faz a soma desses algarismos. 1 do pai, com 2 bilaterais, com mais outro bilateral, são 5, com mais 2 unilaterais por parte da mãe, são 7. A herança corresponde à fração de 7 sétimos. Cada um dos unilaterais, que são 3, vai receber 1/7. E cada um dos bilaterais que recebem o dobro vão receber 2/7. Os bilaterais estão recebendo o dobro de cada um unilateral. Muitas vezes, nas aulas, as pessoas perguntam, mas os filhos não herdam todos em igualdade de condições? Herdam. Mas aqui a gente não está falando de sucessão de filhos, a gente está falando de sucessão de irmão. Exato. E a Constituição não fez essa igualdade entre os filhos. Isso. Aqui a sucessão não é de filhos, aqui a sucessão é de irmãos. E na sucessão de irmãos, o legislador entendeu que ele devia fazer essa distinção. Então, irmãos bilaterais herdam o dobro dos irmãos unilaterais. A gente só precisa de saber o que são irmãos bilaterais e que são irmãos unilaterais. Informações fundamentais, né? Voltando aos graus, eu prefiro faça a terceira pergunta e depois eu volto para uma explicação. Tá bom. Só ratificando, né? Não, perdão, realmente advogado não gosta de matemática. Não, você não gosta. sabe disso, né, Mário Roberto? E há necessidade da gente fazer esse tipo de exercício para entender. Eu até faço aqui uma colocação que eu faço isso muito nas aulas. A herança tem que ser dividida em fração. A herança não pode ser dividida em percentual. Quando você tem um percentual de 100% de uma herança para dividir entre 3, você não fecha a conta. Ou então você vai ter que dar mais para um do que para o outro. Se você der 33,33% para cada um, vai ficar sobrando 0,1 lá com o falecido. E há alguns anos atrás eu peguei um inventário, foram me procurar, eu até não fiz, porque era um negócio tão simples, mas o advogado tinha partilhado entre os 3 filhos por fração, cada um recebeu 33% do imóvel, saiu o formal de partilha, e no registro de imóveis ficou o quê? 0,01 para o falecido, que não foi partilhado entre ninguém. Quando eles foram vender o imóvel, que tinham que apresentar a certidão do registro de imóveis, lá dizia, cada um tem 33, e o falecido continuou com 0,1. Tiveram que fazer um novo inventário para partilhar aquele 0,1. Partilha de herança tem que ser feita em fração. Você tem que dividir um imóvel por 3, cada um vai levar 1/3, você vai fechar sempre. Você não vai ter esse problema de ter a dízima. Então, aprendam, até a fração a gente tem que aprender. Exato. Dividir frações é muito simples. Lembro sempre das suas aulas afirmando isso, as frações. Exatamente. Sempre, e é muito importante você sempre lembrar a gente das frações. Fundamental.